né? Os moços que estão sempre vindo aí, são bem-vindos. Deus abençoe. Irmãos, vamos aproveitar hoje, que é um culto de ensino, e vamos tratar um assunto aqui bem especial. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Primeiro livro no cânon das Escrituras, embora não seja o primeiro a ter sido escrito, mas está aqui em ordem, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o versículo 28. Depois nós vamos ler mais 2 versículos. Glória a Deus. Amém? Leiamos a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteje sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra, e subjugai, e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Ainda Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Ainda Gênesis capítulo 5, versículo 3. Glória a Deus. Amém? E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, quero falar um assunto com os irmãos aqui nessa noite, que todos nós estejamos bem atentos para a gente aprender esse assunto aqui. Geralmente, quando a gente vai falar sobre a alma do ser humano, nós costumamos falar sobre o destino da alma do homem, ou então o estado intermediário que o ser humano fica entre a morte e a ressurreição. Esse é o assunto que às vezes nós falamos. E muito pouco se ensina a respeito da origem da alma do ser humano. Vocês sabem da onde veio a alma de vocês? De Deus. Muito bem. Eu até já falei uma vez aqui algumas vezes sobre uma doutrina bem profunda, né? Chamada pericorese, não sei se os irmãos se lembram, mas hoje nós não vamos tratar sobre esse assunto. Que é de Deus, nós sabemos. Mas como é que Deus executa esse processo? Como é feito esse procedimento para que essa alma seja formada? Então eu quero falar para vocês um pouco aqui, em síntese, porque esse assunto é muito profundo, sobre a origem da alma e o traducianismo. A origem da alma e o traducionismo, ou traducianismo. Tanto uma palavra como a outra estão corretas. Porque
Eu quero abordar esse assunto aqui, que ele é muito importante dentro das Escrituras, porque ele faz parte da doutrina do homem aqui na Bíblia, que é chamada antropologia bíblica. E geralmente a gente quase nem ouve se falar isso, né? Dentro desse assunto, nós vamos tratar essa origem da alma do ser humano. A palavra alma, no Antigo Testamento, que é uma palavra hebraica, é a palavra nefesh, né? A palavra nefesh. E no Novo Testamento, como não é hebraico, é grego, é a palavra psche. Nós falamos psique, né? Até os psicólogos falam, mas a pronúncia correta é psirre, do grego. Então, essa palavra, irmãos, é uma coisa importante que nós precisamos entender aqui, é que ela é uma palavra polissêmica. O que significa isso? Poli, que ela tem vários tipos de significados. Ela muda conforme o seu contexto. Logo, nós podemos entender aqui à luz da Bíblia, que às vezes a palavra alma significa pessoa. Às vezes a palavra alma pode significar animal. Às vezes a palavra alma, depende do seu contexto, pode significar sangue. Às vezes a palavra alma pode significar parte do ser humano, que Paulo chama de homem interior, que é uma parte invisível do ser humano que compõe um todo do ser humano. Porque nós somos um ser tripartite, né? Espírito, alma e corpo, nessa ordem. Então observe comigo que eu quero mostrar para vocês aqui. A alma, também já ensinei os irmãos aqui, mas é bom a gente recapitular. Ela tem três faculdades, que é a mente, relacionada aos nossos pensamentos, né? O que compõe a pessoa num ser humano é justamente o que traz a personalidade da pessoa, é a alma. Porque ela tem três faculdades: a mente, que é o nosso pensamento, ela tem também o nosso sentimento, que são as nossas emoções, e depois ela ainda tem algo que é chamado volição, que são as nossas vontades. Por isso que quem vai responder por tudo aquilo que nós fizermos de errado ou de certo aqui nesse mundo, diante de Deus, é a nossa alma. Por quê? Porque ela está relacionada com o sentimento e com as emoções e com as vontades. Ok? Então isso é um ponto muito importante da gente entender. Em relação à origem da alma, por isso que eu perguntei para vocês, de onde veio a alma, como ela é formada, existem pelo menos três pensamentos principais, três teorias, né? Que nós estaremos vendo aqui agora. E eu vou mostrar para vocês desses três pensamentos, qual deles está mais de acordo com as Escrituras e que nós professamos. Primeiro, existe uma teoria do pré-existencialismo. O que significa isso? É um pensamento que parte de um pressuposto de que a alma do ser humano já existia muito antes do ser humano ser criado, né? A alma do ser humano é pré-existente. Muito antes da gente existir, essa alma já existia. Isso é chamado de teoria do pré-existencialismo. Por exemplo, essa ideia ela vem de Platão, que foi um filósofo, né? Ela toma um pouco mais de forma, mais de robustez, através de Platão. Só que Platão, ele tinha um pensamento diferente dos espíritas. Os espíritas têm um pensamento assim também, que a alma e o espírito foram criados num tempo muito remoto na eternidade, mas que foram criados ignorantes. E a partir do momento que eles se encarnam, vêm no corpo aqui, no mundo, é que eles começam a ter o aprendizado, através de várias vidas. Então eles vêm aqui, né, segundo o Espiritismo, a lei do karma, reencarnação, as pessoas vão e voltam aqui para poder aprender, porque o espírito e a alma é ignorante. Platão tinha um pensamento que a alma do ser humano já existia muito antes, mas para ele a alma do ser humano, ela era incriada, não foi criada. Então com esse pensamento de Platão, é que essa visão ela foi se expandindo. Uma segunda teoria é a teoria criacionista. Segundo essa teoria, que é defendida por muitos teólogos, inclusive até pela teologia católica, eles acreditam que, inclusive até teve um muito famoso, um teólogo famoso chamado Pelágio,
que ele também defendeu essa tese, esse pensamento, né? E aí Pelágio difundiu muito. E eles entendem, esse pensamento entende assim: cada ser humano que nasce, Deus colocaria uma alma nova nele. Ok? Vamos supor, está nascendo quantas pessoas nesse momento no mundo agora? Milhares, né? Cada pessoa dessa que vai nascendo, segundo o pensamento criacionista, Deus vai colocando uma alma nova nessa pessoa. O que vocês acham? Seria possível isso? Isso traz um grande problema teológico. Por quê? Porque, segundo Pelágio, a questão da universalidade do pecado, que o pecado que veio de Adão, ele atingiu todos. Todos pecaram. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Nós vamos ler textos aqui daqui a pouco. Segundo Pelágio, ele dizia que o pecado original só atingiu Adão e ficou restrito nele. Então, cada pessoa que vai nascendo, Deus vai colocando uma alma nova. Isso implica num grande problema, porque aí nós vamos anular o que a Bíblia diz, que nós herdamos o pecado de Adão. Porque se é uma alma nova, cada pessoa que nasce, ela não vai participar mesmo do pecado original. Vamos ler um texto já de início, Romanos 3, 23, para a gente ver se isso bate com a Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 23. Depois nós vamos ler Romanos 5 e 12 também. Glória a Deus. A importância de se aprender a palavra de Deus, né? Olha lá, porque todos pecaram. A palavra todos aí, ela está relacionada com abrangência. Pegou todos os homens. Todos os homens. E destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5 e 12. Vamos ler também. Para ficar bem claro aqui o que a Bíblia está nos ensinando, que nós estamos aprendendo através das Escrituras. Uma igreja ensinada, irmão, ela não é uma igreja que é facilmente enganada, porque ela conhece as Escrituras. Olha lá, o que diz Romanos 5 e 12. Portanto, assim como por um só homem, está falando de Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então essa teoria do criacionista, né, que diz que não é possível, que Deus, cada pessoa que vai nascendo, já pensou 7 bilhões de pessoas, cada uma delas Deus vai colocando uma alma nova. As crianças que estão nascendo nesse momento, segundo essa teoria, Deus está colocando uma alma nova em cada uma delas. E eu vou explicar daqui a pouco a diferença da alma e do espírito, porque a alma e o espírito, elas são juntos, a gente chama caldeado, elas não podem se separar. A alma e o espírito não se separa, só que a alma e o espírito se dividem. Como assim? Se não separa, como divide? Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Sabe aquelas forminhas de gelo? Tem na geladeira uma forminha de gelo. Você vai pegar ela, dá para separar? Não, mas está dividido os cubinhos. Está numa forma só, mas dividida em cubinhos de gelo. Então a alma, ela não se separa do espírito. Todavia, a alma se divide. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que a palavra de Deus tem a capacidade de ir até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas. Então isso aqui é muito importante a gente entender. Então vou mostrar para vocês aqui ainda mais um texto, porque esse texto, essa teoria da criacionista, ela tá em colisão, né, com vários textos da Bíblia, que são textos muito importantes. Por exemplo, vamos ler um texto que está em Êxodo 20, versículo 11. Êxodo 20, 11. Olha como diz a palavra de Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. O que tem a ver esse texto? Que não seria possível que depois que Deus encerrou a sua criação, no 7º dia, ele voltasse a criar novamente almas. Porque a criação encerrou ali, no 7º dia. Ele, no 6º dia, e descansou no 7º. Então essa teoria diz que Deus vai criando almas
todos os dias e colocando no ser humano, ela está em colisão com vários textos da Bíblia. Quer ver mais um texto? Vamos ler. Hebreus 4:4. O Novo Testamento está ratificando esse texto aí, ó. Se já encerrou a criação, no sétimo dia, como que Deus está criando? Criando outras coisas, outras almas. Cada criança que nasce. Pois em certo lugar disse ele assim, do sétimo dia. Que certo lugar? Lá no texto que nós lemos de Gênesis. E descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. Então é possível que Deus esteja criando almas até hoje? Se já parou a criação? Muito bem. Então essa segunda teoria também não está de acordo com as Escrituras. Então nós vamos ver agora uma terceira teoria, que é a que nós aderimos a ela, e que também está mais de acordo com as Escrituras, que é a teoria traducionista. O que significa essa palavra traducionista? Antes eu quero explicar como que é a diferença da formação da alma e a formação do espírito. Como que Deus formou a alma do ser humano? Vamos voltar para o texto que nós lemos no capítulo 1, aliás, no capítulo 2 e o versículo 7 do Gênesis, para ver como que foi formada a alma do ser humano. A alma e o espírito são formados simultaneamente, juntos, só que tem diferença na formação. Observe, a alma, ó, capítulo 2. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. A alma foi formada a primeira vez, só a primeira vez, assim, ó. Isso é chamado Neshama pelos judeus no texto hebraico aqui. Ele soprou a Neshama, a alma, dentro do ser humano, nas narinas. A primeira vez foi preciso fazer isso. Como lá no Novo Testamento, os irmãos lembram-se, quando Jesus soprou na narina dos discípulos, para eles receber o Espírito Santo, depois a gente vai ver que não foi preciso mais soprar na narina, porque eles receberam o Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. É um princípio, aqui também é um princípio da formação da alma. Depois eu vou mostrar como que essas almas continuam sendo formadas. Agora, tudo bem, pastor Mauro, mas como se forma o espírito então? Vamos ver, lá em Zacarias 12, versículo 1. Assim como Deus está trabalhando nesse exato momento, Satanás também está trabalhando, viu? Ele não para. Vocês estão vendo aí, ó, na rua. Observe. A palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, que lançou os alicerces da terra, e que formou o espírito do homem dentro dele. Perceberam? Que ele não soprou para formar o espírito. Ele formou o espírito dentro dele, do homem. Então a alma soprou, Neshama, né? A palavra espírito aqui, ela é a palavra ruach, né? Com CH no final, e se pronuncia ruach. Então aqui, ó, a formação do espírito é diferente da formação da alma, embora os dois estejam ligados e são formados no mesmo instante. Mas a alma com o sopro, aqui a formação é diferente do espírito. Perceberam? Agora, pastor Mauro, tudo bem. E como é que hoje a alma do ser humano é formada se Deus não sopra mais no ser humano? Aí que entra essa teoria traducianista. Segundo isso, e nós vamos ler textos na Bíblia, essa alma do ser humano é formada no momento da concepção do ser humano. No momento em que Deus, de alguma forma que nós não sabemos explicar, porque a Bíblia ela é silente, ela se silencia, de alguma forma, no momento em que há o ato sexual, né? Isso aqui é muito importante a gente explicar. Nesse momento que acontece a concepção, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, nesse momento a alma do ser humano ela é formada. Isso é chamado dentro da teologia de intercurso sexual, que é o ato sexual que só pode acontecer para se formar outra vida entre um homem e uma mulher. Perceberam por que a Bíblia ela refuta veementemente a relação homossexual?
porque isso quebra o princípio da vida, o princípio do padrão de Deus, que é a formação da vida. Duas pessoas do mesmo sexo não podem produzir outra vida, não podem produzir outro ser. Sabiam? Os irmãos acham que quando uma pessoa tem um filho, o casal teve um filho, vocês acham que eles são parecidos com os pais ou não? Sim ou não? Como que funciona isso? Geneticamente, ele herda 40% de genética do pai e 40% da mãe. 20% vai formar o ser único, indivíduo. Agora, o parecer com o pai, você olha assim e fala, é idêntico ao pai, ou idêntico à mãe. Não está restrito apenas ao corpo, mas está restrito à alma também, à personalidade. Você já parou para pensar que tem filhos que o pai levanta a mão, ele levanta a mão igualzinho. O pai está fazendo uma coisa, ou a mãe, você percebe que, nossa, como parece o pai e a mãe está relacionado com a alma. Porque no momento da concepção, forma-se não só o corpo, o Espírito Deus forma dentro dele ali, e nesse momento nasce a alma do ser humano. Isso chama-se intercurso sexual. Você já ouviu falar de intercâmbio? O que é intercâmbio? De vez em quando tem estudantes aqui do Brasil que vai estudar em outro país e vem estudantes de lá para cá. Isso é intercâmbio. Porque está havendo uma troca de conhecimento, de oportunidades. É exatamente o que acontece no momento do ato sexual entre um homem e uma mulher. Está havendo uma troca. E nesse momento é que nasce a nova alma do ser humano ali. E nesse momento também nós herdamos o pecado original. Ok? Isso aqui eu vou ler texto para vocês verem. Nós podemos pensar, irmãos, então, aqui um pouquinho, na grande responsabilidade que é um homem e uma mulher ter um ato conjugal. Por isso que eu estou sempre falando para os irmãos aqui, quando uma pessoa vai ter um filho com outra pessoa, ela precisa refletir muito, para ver se realmente aquilo é viável. Porque no momento em que um casal está tendo ato conjugal, envolve o mundo espiritual. Eu já falei isso aqui várias vezes. É por isso que tem pessoas que têm grandes problemas na vida, grandes problemas, até relacionados com enfermidades e com problemas familiares. Por quê? Porque no momento do ato sexual, isso não pode ser banalizado. O ato sexual foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento, vínculo e compromisso do casamento. Fora do casamento, pela Bíblia, é considerado um pecado grave. Então os irmãos percebam como que acontece intercurso sexual. Vamos ver a evidência escriturística disso que eu estou falando para vocês. Vocês perceberam um texto que nós lemos? Vamos ler de novo em Gênesis, capítulo 1. Versículo 26 e 27. Olha aqui. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. A palavra aqui, tsilem, imagem. Sabe o que significa imagem? Cópia. Você já tirou uma cópia um xerox? Tem que ser igualzinho, né? Sai igualzinho. Por isso que o pai e a mãe, quando eles têm um filho, aquela criança parece tanto com os pais, tanto fisicamente, que é genética, como também na personalidade, no jeito de agir, no jeito de falar. É uma cópia que foi feita do pai e da mãe, relacionado com a questão da personalidade, da alma. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a palavra tzelem, né? Imagem conforme a nossa semelhança, e que eles dominem. Aí no verso 27 diz assim, assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Perceberam como que o ser humano foi feito idêntico a Deus? Agora olha o capítulo 5, versículo 7, nós já lemos aqui, diz assim, ó, e Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, a sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Percebeu que o mesmo princípio que Deus usou para criar o homem, Adão também teve para criar o seu filho, para formar o seu filho? Então significa que
aquele menino saiu uma cópia do seu pai e também da sua mãe, porque envolve o intercurso sexual. Vamos ler mais alguns textos para a gente entender isso melhor. Gênesis 46, 26. Está difícil hoje aí, irmã Roberta. Olha lá como diz 46, 26 de Gênesis. Estes são os filhos de todas as almas que vieram com Jacó para o Egito e que saíram da sua. Tem uma tradução que fala lombo, outra fala foram as mulheres dos filhos de Jacó. Eram todas 66 almas. Viu de onde as almas saíram? Quando a Bíblia está falando coxa ou lombo, está se referindo ao órgão genital do masculino. A Bíblia tem uma linguagem erudita, está se referindo aos testículos, local da onde sai o sêmen. Nós podemos falar isso aqui abertamente, somos adultos. Então, quando a Bíblia fala coxa ou lombo, está se referindo a isso. Percebeu de onde saíram as almas? Vamos ler mais algum texto para a gente entender. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 8. Olha que coisa interessante também. Da onde saiu a mulher, irmãos? A primeira mulher. Saiu de Adão, né? Totalmente de Adão. O texto que nós vamos ler prova que cada filho que nasceu de Adão, ele veio de uma espécie só, do próprio Adão mesmo. E todo ser humano também é descendente de Adão e Eva. Porque o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. E da onde nasce o homem agora? Da mulher. A mulher estava dentro do homem. Era o segredo oculto no homem. Deus, assim como Jesus era o mistério oculto em Deus, a igreja o mistério oculto em Cristo, a mulher era o mistério que estava escondido dentro do homem. No momento que Deus forma, que Deus cria o homem, ele já cria a mulher também, foram criados juntos, só que dentro do homem. Quando ele vai formar a mulher, é que ele vai dar um sono no homem, né? O homem vai dormir, como se fosse uma anestesia, e aí ele tira a mulher de dentro do homem, do lado. A mulher já estava formada. Quer dizer, a mulher nasceu primeiramente do homem. Agora o homem nasce da mulher. Isso é muito interessante, não? Pensem isso, como Deus faz as coisas perfeitas. Não há erro naquilo que Deus faz, porque Ele é perfeito. É os homens que vão estragando tudo, irmãos. É os homens que vão deturpando os princípios de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu como princípio, casamento, homem e mulher, família, que é a família nuclear monogâmica. A criação do homem, eu estou falando da origem da alma, mas também tem o destino que a alma tem depois. A alma do salvo, o destino é com Deus. A alma daquele que não foi salvo, o destino os irmãos já sabem onde é. Não precisa falar, né? Vamos ler mais um texto. João 3:6. Quando você vê uma criança muito parecida com os pais, fazendo gestos iguais, não é só genética, você vai lembrar, é a alma. Olha lá. Glória a Deus. Jesus respondeu: em verdade te digo. Está falando isso aí para Nicodemos. Que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Próximo versículo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando ele está falando nascido da carne, que é a palavra sarx, palavra grega, sarx para carne, ele não está se referindo apenas ao corpo. A carne aí fala justamente da alma. Nascido da carne é carne por quê? Porque nós herdamos, Nicodemos herdou a natureza caída dos pais dele. Nascido da carne é carne. Nascido do Espírito, que é quando o homem, novamente, ele vai reviver, quando ele tem um encontro com Jesus, o Espírito Santo gera uma nova vida nele. Por que ele está dizendo aquele que é nascido da carne é carne? Ele está dizendo, Nicodemos, parafraseando, você nasceu dos seus pais, você tem a natureza caída. Carne aí significa isso, palavra sarx do grego.
Não está falando apenas do corpo aí. Vamos ler mais um texto. Mateus 24, 22. Isso aqui é um verbo, né? Isso aqui é um verbo, nascer, né? Nascer de novo. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Essa palavra ninguém, na maioria das Bíblias está escrito nenhuma carne se salvaria. Não sei se tem alguma Bíblia que está aberta aí que pode... Como está na sua Bíblia aí? Quando ele está falando nenhuma carne, ele não está falando do corpo só. Isso daí vai acontecer na grande tribulação. Pessoas que serão tão perseguidas, os dias serão abreviados. Pelo governo do anticristo, vai ser perseguido. Então quando ele fala nenhuma carne se salvaria, ele não está falando do corpo só. Ele está falando da alma da pessoa também. Porque a alma também será salva nos dias da grande tribulação. Então, irmãos, os textos bíblicos, eles vão aclarando esse assunto e vão dando embasamento, consubstanciando que o traducionismo é a melhor, é o que mais se coaduna com a Bíblia em relação à origem da alma. Vamos ler mais um texto, Lucas 3, versículo 6. Corroborando com o texto de Mateus. E toda a carne verá a salvação de Deus. Está falando do corpo? Não, porque quem vai ser salvo, embora o corpo também seja salvo, mas é o homem num todo. Espírito, alma e corpo. Então quando ele diz ali toda a carne, ele está falando sobre a alma do ser humano. Porque é a alma que vai responder diante de Deus. A Bíblia diz lá em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, a alma que pecar, ela que vai responder pelo pecado. Lá ele está falando assim, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos que ficaram embotados, sensíveis. Não, a alma que pecar, essa morrerá. Cada um responderá pelo seu próprio pecado. Isso é que está dizendo no texto de Ezequiel lá. Vamos ver mais um texto aqui, bem conhecido. João capítulo 1, versículo 14. Esse texto aqui é muito conhecido. Ó. O verbo se fez e habitou, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Está falando de quem aí? Está falando de Jesus. O verbo, o logos, a palavra logos era ele. A palavra se fez carne. O que significa isso? Jesus era apenas corpo? Não. Jesus era espírito, alma e corpo. Como ele herdou isso? De quem ele herdou? Através da sua mãe, que recebeu, ela concebeu através de uma ação do Espírito Santo. Então, através dessa ação do Espírito Santo e Maria, porque não houve ato sexual nesse caso, Jesus recebe agora uma alma. Jesus é espírito, alma e corpo, porque ele era homem também. Então, observe como que a Bíblia, ela é completa. Mais um texto, João 17, versículo 2. Para a gente concluir. Glória a Deus. Olha como diz. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. Então ele está falando o quê? Sobre Jesus, a autoridade que Jesus tem sobre toda a carne, todo o ser humano, completo, espírito, alma e corpo. Então, irmãos, todo homem, ele é tripartite, espírito, alma e corpo. E ele só recebe uma alma nova, ou melhor, uma alma no momento que ele nasce, né, através desse intercurso sexual do pai e da mãe. É assim que se forma a alma dentro do ser humano. É por isso que nós herdamos o pecado original. Então eu vou concluir dizendo para vocês que esse assunto aqui ele é bem mais profundo, né? Deveria ter muito mais tempo para a gente falar sobre ele. Mas eu acredito que, pelo menos aquilo que é básico, deu para a gente entender aqui.
Não dá para esgotar o assunto só numa terça-feira, né? Porque é um assunto muito longo. Mas estamos sintetizando aqui, pelo menos para a gente poder entender. Se alguém perguntar para vocês e alguém de vocês tiver dúvida, vocês já sabem como explicar. Como nasce o espírito, ele é formado no homem. A alma, primeira vez, soprada. Deus soprou. A partir de então, através da relação do casal. O espírito é Deus que forma dentro do homem. Por isso que lá em Eclesiastes 12 diz que quando o homem morre, o pó volta ao pó como era. O pó é o corpo, né? E o espírito volta para Deus que o deu, porque Deus forma o espírito dentro do homem. E a alma do ser humano, ela está ligada com o espírito também. Ok? Podemos dizer amém? Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Vem orar, irmã Roberta.